Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba, Lúcio Gomes, diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Detran Bahia. Como Lúcio, vai, Luana? Tudo bem? Muito obrigado por convidar mais uma vez aqui, estar presente no Assembleia Entrevista, nessa nova roupagem aí da TV Alba, que vem aí desenvolvendo um brilhante trabalho aí, informando toda a população baiana. Obrigada a você por ter vindo. O Departamento de Trânsito da Bahia tem por finalidade planejar, dirigir, controlar, fiscalizar, disciplinar e executar os serviços relativos ao trânsito no estado, além de cumprir as atribuições definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, e pelas resoluções e deliberações do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. E, Lúcio, você ocupa o cargo de diretor-geral desde fevereiro de 2016, não é isso mesmo? Isso, antes desse período, em 22 de janeiro, eu ocupava o cargo de diretor administrativo e financeiro do Detran e após esse período de experiência aí, a gente foi alçado ao cargo de diretor-geral, mas dando seguimento aí a todas as atividades que a gente iniciou lá desde quando era diretor administrativo e financeiro. Mas tem alguma marca sua que você acha que nesse período você conseguiu imprimir no Detran? O que mudou no órgão nessa gestão? Bom, a gente tem investido bastante na questão da tecnologia e na educação para o trânsito. Eu acho que são essas as duas bandeiras que a gente tem levantado aí nesses últimos anos, para que a população realmente, primeiro, a gente consiga formar melhor o condutor, né, principalmente aquelas crianças. A gente tem investido bastante na educação para o trânsito para as crianças, que são nossos futuros condutores. Essa mensagem de educação, ela precisa ser fomentada para toda a sociedade, porque nós passamos aí por uma grande crise de identificação de responsabilidade no trânsito, em que a gente perde muitas vidas, muitos são sequelados e aí a gente precisa trazer essa responsabilidade. Outro ponto que a gente tem desenvolvido bastante é a questão da tecnologia, que a gente tem feito aí algumas melhorias lá no Departamento de Trânsito. Em relação, primeiro, aí à questão da educação para o trânsito, como é que isso tem acontecido? Essas ações são realizadas em escolas, vocês levam as crianças para o Departamento de Trânsito, como é que acontece? Bom, nós investimos muito no aprimoramento da Escola Pública de Trânsito do Detran. Nós temos uma escola pública em que nós oferecemos para a população a primeira CNH gratuita, um dos programas pioneiros no Brasil e o único que entrega gratuitamente a CNH social. A gente faz todo o processo, desde a parte médica até a formação final do condutor, aulas práticas, aulas etc. práticas, teóricas, os simuladores, oferecemos também a capacitação para motociclismo, para habilitação na categoria A. Adição de categoria, temos alguns termos de cooperação técnica com o Sindicato dos Rodoviários e através deles fazemos aí algumas capacitações para esse público. Além disso, a gente desenvolve também outros projetos. Os mototaxistas, por exemplo, quando foi regulamentado essa atividade aqui em Salvador, o Detran ofereceu a formação para os profissionais, que é um requisito para que você possa se cadastrar aqui no município e você exercer essa atividade, é que você tenha um curso de capacitação. Então, nós oferecemos aqui em Salvador e também ampliamos isso para algumas cidades do interior que tem essa atividade regulamentada, também oferecemos esse curso de capacitação para motociclistas. Isso de maneira gratuita? De maneira gratuita. Além disso, cursos profissionalizantes nós temos, por exemplo, recentemente, todo policial militar precisa ter um curso de emergência. Então, estamos oferecendo também para toda a polícia militar e estendemos isso também, esse benefício. Aí o governador Rui Costa sancionou uma lei isentando e ampliando alguns benefícios de isenção de taxas para os policiais militares, policiais rodoviários federais, estaduais, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Federal também. Taxas para documentação? Taxas para renovar a habilitação, então, e para a primeira habilitação também. Então, houve ampliação desse benefício, a gente também oferece esses cursos de emergência para os policiais que dirigem viaturas. É aquela direção mais ofensiva, mas para atender uma emergência, exatamente, né?
e também defensiva, é uma direção mais defensiva, mas que tem... assim, eles têm que imprimir uma maior velocidade, porém tem que saber preservar como fazer a vida, isso, né? E é que está sendo conduzida principalmente. Então, a gente oferece esse curso. Além disso, nós temos 2 grandes projetos também na área educacional. O primeiro projeto é o Trânsito Cidadão, projeto esse que tem levado aí para o ensino médio, os estudantes das escolas públicas do ensino médio, educação e conhecimento do trânsito, da legislação do trânsito, para esses alunos. E também o Trânsito Legal que a gente tem lá no nosso centro interativo, que funciona lá na nossa sede, no Detran, e algumas ações de feiras itinerantes que a gente faz nas escolas para as crianças do ensino fundamental. Então, a gente leva lá as noções e noções básicas de trânsito para que eles conscientizem, principalmente, nesse momento ainda enquanto ele é criança, o pai dele, a mãe dele, a família dele, os amigos que, porventura, estejam transportando ele para o trânsito, mas também que ele haja como um fiscal daquele papai, da mamãe dele, que vai dizer, olha, não use o cinto, obedeça à velocidade, põe na cadeirinha, põe na cadeirinha. Então, a gente já capacita os meninos desde a primeira infância para poder agirem positivamente, né, controlando aqueles que, porventura, não cumprem a legislação de trânsito. Então, a gente tem desenvolvido essas ações aí na área de educação para o trânsito, para conscientizar os nossos futuros condutores e profissionalizar aqueles que já estão aí no mercado. Com certeza, esse puxãozinho de orelha às vezes faz mais efeito do que um agente na rua, né? Com certeza. A criança que está ali, que entra no carro, fala, papai, põe o cinto, você vai sem cinto? Eu acho que isso é bem efetivo. E nós, inclusive, firmamos aí com a Associação dos Proprietários dos Transportes Escolares, vamos fazer também um trabalho de educação e conscientização nas escolas, para que também quem use transporte escolar exija a obediência da legislação específica que trata sobre isso, que pegue o transporte regular, aquele que tem o cadastro nos municípios, para eventualmente a gente não ter nenhuma surpresa. Outro dia, numa de nossas operações, só para você ter ideia, a gente pegou algumas crianças sendo transportadas no porta-mala de um veículo. Então, essas questões de responsabilidade, principalmente com a preservação das vidas das nossas crianças, dos condutores, dos pedestres, ela é muito importante e tem que ter a colaboração de toda a sociedade. Um outro projeto que recentemente a gente até fez uma reportagem aqui na TV Alba é em relação à primeira habilitação para surdos. Pessoas com deficiência auditiva, né? Lá no Detran vocês têm turmas para isso. Isso, nós temos turmas, capacitamos nossos instrutores para que eles pudessem se comunicar com essas pessoas que precisam ter a inclusão, é um direito muitas vezes, e eu particularmente me sinto muito feliz de ter desenvolvido ainda mais esse projeto, porque na verdade a primeira habilitação muitas vezes ela se torna como um diploma, ou para algumas pessoas, então é a possibilidade que tem um pai, uma mãe de família, para no futuro conseguir alguma vaga de emprego, ainda no momento de crise em que nós estamos vivendo, uma crise econômica forte, em que as oportunidades de trabalho, então você permitir ou possibilitar que uma pessoa seja um motorista de aplicativo, uma motorista de aplicativo, ou mesmo de um auxiliar de um taxista ou um mototaxista, isso é muito gratificante a gente ver que a gente está colaborando de alguma forma para que essas pessoas consigam algum mercado de trabalho aí nesse período de tamanha crise em que a gente vive. A gente falou de educação, né? E agora eu queria entrar nesse âmbito da tecnologia que você colocou aí como sendo esses 2 grandes pilares dessa gestão. E aproveitando o gancho da questão do motorista de aplicativo, as ruas têm ficado mais cheias por conta disso? É uma questão que precisamos, inclusive, discutir realmente o tipo de modal que a gente precisa desenvolver nas cidades. E falo isso porque o governo do estado tem investido muito na questão da mobilidade coletiva. Erroneamente, o nosso país escolheu um transporte individual.
E aí a gente tem os veículos que muitas vezes só transportam uma pessoa e superlotam as nossas vias públicas, quando na verdade precisaríamos ter investido no transporte coletivo. Veículos de massa. Veículos de massa que possam transportar uma quantidade de pessoas maior. E infelizmente essa quantidade de veículos que circulam nas vias públicas acabam provocando os congestionamentos e os acidentes de trânsito, né? Então, a gente precisa começar a repensar esse modal, e aí o governador tem contribuído bastante, principalmente aqui em Salvador, para poder trazer essa mobilidade. A gente tem o BRT também em obra, tem né? Tem o BRT que está em obra aí, o VLT que também está vindo, que vai integrar aí algumas cidades aqui da região metropolitana, chegando até Alagoinhas. Então, esses modais coletivos, eles precisam ter uma agenda, tá na agenda aí, nesses próximos anos, para que a gente possa gradualmente substituir esse transporte individual por esse transporte coletivo, porque só assim a gente vai conseguir reduzir a quantidade de veículos nas ruas e aí reduzir a quantidade o consumo, consequentemente o consumo de combustíveis, né? Precisa de uma rede que tenha capilarização também, né? Porque não adianta ter nas grandes avenidas apenas esses veículos de massa se a gente, para chegar até os pontos, para chegar até as estações, a gente precisa superlotar essas vias de acesso, né? A gente tem que pensar nisso. Aí vem o que nós chamamos de complexo complementar, né? Então, as atividades, o transporte complementar, que ele precisa ser regulamentado, aí que vem realmente o mototáxi, não é, para poder fazer esse deslocamento, né, até onde aquele cidadão mora, as bicicletas, as vias de bicicleta, porque a gente precisa ter e estimular a população a utilizar esses equipamentos que são, não é, complementares ao serviço público de transporte. Mas a gente tem muita coisa para falar de tecnologia ainda, tem carteira digital, tem documento de veículo digital, tem muita coisa para a gente conversar. Nossa entrevista hoje é com Lúcio Gomes, ele é diretor-geral do Detran Bahia. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista, e para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos recebendo o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, Lúcio Gomes. Lúcio, a gente falava de tecnologia, né? Eu queria falar um pouco da CNH Digital. O Detran Bahia já está emitindo esse documento. Nós já emitimos esse documento para aquelas pessoas que têm assinatura digital, podem baixar diretamente no site do Denatran, tem um passo a passo lá. E ele consegue baixar o aplicativo, tem tanto na loja para Android quanto para iOS, baixa o aplicativo da CNH Digital, se ele tem a assinatura eletrônica, faz o cadastramento de uns dados lá e uma senha de acesso, mas se ele não tem essa assinatura digital, vai precisar fazer esse primeiro passo lá no portal do Denatran, ou então acessar o site www.detran.ba.gov.br. Lá também tem um passo a passo que ele precisa seguir. Feito esse procedimento, esse cadastro inicial, ele vai até o Detran, tem que pagar uma taxa lá de R$ 63. Ele faz isso primeiro em casa, no computador ou no próprio celular? Exatamente. E aí ele vai no Detran? Vai no Detran, paga uma taxa de R$ 63,10, retorna com a senha de acesso que ele vai buscar lá e aí finaliza o cadastramento. O site do Denatran vai enviar para o e-mail cadastrado desse condutor um código de ativação, ele acessa aquele link que foi enviado por e-mail, ativa a CNH dele e cadastra uma senha de 4 dígitos. Essa CNH, inclusive, ela é extremamente segura. Eventualmente, se você perder o celular, você pode remotamente desabilitar a sua CNH, ela automaticamente apaga a CNH que foi baixada ali e também não precisa funcionar com acesso à internet. Então, você é só digitar que ela automaticamente carrega a sua CNH no celular. É importante a gente frisar que a CNH digital ela não é uma foto da CNH, né? Porque eu imagino que tem gente que tira foto, aí é parada numa blitz e quer mostrar a foto daquela carteira de habilitação no celular. É um documento digital. Ele é o primeiro documento de identificação civil válida no país.
inclusive ela vem com um código bidimensional, que os agentes de trânsito consultam esse código bidimensional, não é a foto da pessoa, nem os dados que ela apresenta, que estão visíveis, mas sim esse código é que vai dar a validade da habilitação. Nós temos um dispositivo, um aplicativo denominado Lince, que o policial ou o agente de trânsito ele vai clicar naquele código bidimensional e carregar todas as informações que estão cadastradas pelo aquele condutor. Esse documento, inclusive, por conta desse procedimento, ele pode ser utilizado, inclusive, no comércio, para evitar, por exemplo, que falsificadores de documentos utilizem os dados de terceiros, né? Então, fraudadores aí que costumam fraudar o documento em papel, esse documento é muito mais seguro do que a versão impressa, né? Então, é uma forma aí que tem, inclusive, a própria população, os comerciantes, de ter a certeza ou não, a eventualidade de fechar algum negócio, de confirmar a identidade civil daquela pessoa através desse aplicativo. Esse aplicativo Lince, inclusive, pode ser baixado nas lojas de aplicativos aí de Android, tanto do Android, na plataforma Android, quanto para iOS normalmente. E é acessível para toda a população. E como é que está sendo a procura das pessoas pela CNH digital? Está dentro do esperado ou abaixo? Na verdade, eu acredito que é um processo até de educação, de educação, de entendimento e de adaptação, na verdade. Dentro dessa mesma seara aí, nós já estamos, o Detran da Bahia foi um dos primeiros estados a já desenvolver os primeiros testes também para lançar o CRLV, aquele documento de licenciamento, não é? Também na sua versão eletrônica, e o próprio documento de transferência, o CRV. A gente vai estar fazendo o CRLV, que é o do licenciamento anual, e o CRV, que é o documento de transferência, também nas versões eletrônicas. O CRLV inclui o PVA. Inclui o PVA. E o CRV, que é o de transferência do veículo. Os dois documentos... O DUT, que o pessoal chama de DUT. Eles virão também na versão eletrônica, ainda em 2018. E acredito aí que há mais algum tempo, na verdade, as versões impressas que elas vão deixar de existir. Vão ser substituídas aí logo, daqui a mais alguns anos, só existirão essas versões eletrônicas. Quero acreditar que no futuro as versões impressas elas vão deixar de existir. Acho isso ótimo, viu, Lúcio? Porque eu ficava com medo de perder o DUT. Até hoje é isso. Meu Deus, não pode perder o DUT, o papelzinho tem que guardar. É muita coisa que a gente tem que guardar ao longo da vida, né? E o digital facilita. E muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas se eu descarregar o celular, como é que eu faço? Hoje em dia é mais fácil a gente esquecer a carteira em casa ou a bolsa do que deixar o carregador. É verdade. Então, a tendência é que a gente possa realmente fazer esse processo de migração. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão se identificar, vão se familiarizar e eu acho que a adesão vai ser maior a partir do momento que as pessoas começarem a terem o hábito e a confiança de que são documentos seguros. Agora, esses documentos de licenciamento, né, o CRLV, o CRV, esses ainda não estão disponíveis? Não, qual é a previsão? Eles já estão, acredito que mais uns 30 a 60 dias, eles já estão sendo disponibilizados aí para a população. Também quero ressaltar que a versão eletrônica ela é facultativa hoje, não é imposta à população. Se quiser, ela pode baixar, é uma facilidade que a gente disponibiliza aí para a população. Da mesma forma que vai ser facultativa essas versões eletrônicas dos documentos dos veículos, não é? Tanto do CRLV quanto do CRV também serão optativos e acredito aí que mais uns 60 dias lá para o mês de novembro, até o final de novembro, nós já estaremos aí com essas versões eletrônicas já sendo oferecidas aí para a população. Agora, como tudo, a tecnologia tem dois lados, né? Aí a gente tem esse aparelhinho celular que ajuda porque tem a CNH digital, tem os documentos digitais, mas muita gente tem olhado, falado e está escrevendo no celular enquanto dirige. Isso tem sido um problema para o Detran Bahia? Muito grande. Basta você saber que, na verdade, a falta de atenção superou os acidentes por excesso de velocidade e alcoolemia.
Então, e muitas vezes a gente atribui essa falta de atenção ao dirigir ao uso do celular. Não são raros os casos aqui que nossos agentes flagram pessoas andando de moto pelas ruas e digitando o celular. Então, é um perigo muito grande você ter essa conduta ao dirigir. E um outro dado que é extremamente relevante é que 95% dos acidentes de trânsito são de causas evitáveis. Então, a pessoa poderia ter evitado aquele acidente de trânsito. A imprudência geralmente está envolvida. Está envolvida no primeiro plano. Então, não dá para a gente conviver com essa irresponsabilidade no trânsito, até porque a pessoa não só coloca em risco a sua própria vida, como também a de terceiros. Né? Tá colocando em risco ali a vida de um pai ou mãe de família que está transitando e está em outro veículo, e aquela conduta irresponsável pode ceifar uma vida. Então, é um trabalho, um apelo que nós temos feito, tem intensificado também, aí, voltando aí à questão da educação, o Detran tem intensificado muito as suas operações e principalmente as operações de educação para o trânsito. Então, nossa Escola Pública de Trânsito também faz uma série de ações para conscientizar a população que é importante a gente ter prudência ao dirigir. Aliás, neste mês de setembro, teve o Dia Nacional do Trânsito e teve a Semana Nacional do Trânsito, né? Isso, inclusive, durante de 18 a 25 de setembro, realizamos aí uma série de ações, tanto no interior quanto na capital, onde foram discutidas medidas, né, para que a gente tenha um trânsito mais seguro e em paz. Participamos aí do comitê Paz no Trânsito, né, de proteção à legislação. A gente também, junto com o CETRAN, tem elaborado as medidas necessárias, porque foi promulgado no início de 2018 uma legislação que prevê que a gente deve reduzir em até 50% os números de acidentados em 10 anos. E essas metas vão ser estabelecidas ano a ano. Então, o CETRAN, o DETRAN e a Polícia Rodoviária Federal e os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional do Trânsito têm se esforçado para elaborar políticas públicas de segurança viárias para que a gente possa alcançar essas metas de redução de acidentes de trânsito no país. E, nesse sentido, vai ser intensificada a fiscalização também? Também. A fiscalização, nós temos hoje uma operação, que é a Operação Paz no Trânsito, uma operação extremamente exitosa, que realizamos em conjunto com a Polícia Militar. Essa operação iniciou-se aqui na capital, ela avançou para as principais cidades do interior. Essa operação, inclusive, compõe as diversas ações e o esforço necessário para a gente reduzir os índices de criminalidade do nosso estado, mas aproveitamos também para fazer a fiscalização do trânsito. Então, é uma operação conjunta do DETRAN e Polícia Militar no combate aos diversos crimes que acontecem na via pública, né? Então, para você ter ideia, Luana, a gente já inibiu o sequestro, assaltos a bancos, então é uma operação importante para a segurança pública. São blitz que a gente faz em conjunto, Polícia Militar e DETRAN, para que a gente possa realmente inibir qualquer delito que aconteça nas vias públicas. E eu fico triste muitas vezes que quando existem grupos nas redes sociais que avisam onde é que tem blitz. Mas quando a gente pode avisar um amigo, a gente também, e esses grupos têm pessoas de toda a sociedade, a gente também pode estar avisando um bandido que eventualmente pode deixar de ter, como foi o caso que aconteceu, duas situações em que a gente evitou um sequestro relâmpago e que o bandido foi abordado e a gente conseguiu salvar aquela vítima. Então, se porventura ele tivesse acesso e fosse avisado daquela blitz, certamente ele não iria pegar aquela via onde a gente realiza a operação. E vocês têm usado também inteligência nessas fiscalizações? Também a gente tem utilizado inteligência, usamos em grandes operações, a gente tem utilizado aí o drone, né, da polícia, o destacamento da polícia especializada, militar, quer seja aqui na capital, o Esquadrão Águia, no interior com a Asa Branca. Então, são
companhias especializadas em trânsito, a gente fez também parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Agerba. Isso nas estradas também? Nas estradas. Então, a gente tem atuado em todas as áreas para realmente combater as irresponsabilidades que acontecem no trânsito e fiscalizar. Basta saber também que a gente também não só fiscaliza, a gente faz também uma ação de prevenção. Então, durante a Semana Nacional de Trânsito, por exemplo, nós, junto com a Polícia Militar, visitamos bares e restaurantes da cidade para avisar que não era para beber e dirigir, mas a gente espera que o principal ator desse processo todo tem que ser o senso de responsabilidade da sociedade, que não pode permitir a mistura de irresponsabilidade com direção. É isso aí. No próximo bloco tem as perguntas dos nossos telespectadores. Estamos conversando com Lúcio Gomes, ele é diretor do Detran Bahia. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já já. Estamos de volta com o nosso Assembleia Entrevista e nesse último bloco tem as perguntas dos nossos telespectadores. As perguntas foram enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Nós estamos conversando com Lúcio Gomes, ele é diretor do Detran Bahia. Então vamos conversar aqui, começar com as perguntas e a gente vai falando sobre outros assuntos aqui também. A Miriam Campos, ela é de Armação, aqui em Salvador, pergunta: o Detran realiza blitz de IPVA? O Detran realiza blitz de licenciamento. E o licenciamento é um procedimento complexo, envolve inclusive e também a verificação se foi feito o pagamento do IPVA. Mas não é apenas do IPVA que a gente verifica. Durante o licenciamento, também é obrigatório fazer o pagamento do seguro, que impede você circular nas vias públicas sem pagamento do seguro obrigatório, o DPVAT. Também observamos a regularidade do condutor e do proprietário do veículo. Então, a gente, ao abordar nas blitz, a gente faz a verificação se o licenciamento, que é um ato complexo, foi cumprido na sua plenitude. E aí, se ele pode ou não circular nas vias públicas. Mas não é apenas para o IPVA. A abordagem de uma blitz hoje, quando a gente vê, às vezes tem uma blitz que tem Detran, Transalvador, Polícia Militar, todos juntos, né? Existe a blitz só do Detran também? Como é que funciona? Como é que vocês se comunicam em relação a isso? A Transalvador faz, eventualmente, as operações dela, porque existe uma repartição de competência. A Transalvador ela é responsável pela circulação dos veículos, parada e, eventualmente, a limite de velocidade. O Detran ele fiscaliza a conduta, né, dos condutores, né, a direção dos condutores, a regularidade desses condutores e também a regularidade dos veículos e a alcoolemia. Então, nós somos responsáveis. Temos um termo de cooperação técnica e aí tanto o Detran quanto a Transalvador pode atuar, não é, naquelas competências que são exclusivas de cada um. Então, a gente compartilha essa competência. Historicamente, o Detran faz suas operações com a Polícia Militar e a Transalvador com a Guarda Municipal, exceto em operações especiais, como no Carnaval, no São João e em grandes festejos que a gente age conjuntamente. Às vezes a gente chama o órgão de trânsito municipal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Agerba, se for o caso, e fazemos operações conjuntas com esses órgãos. Em relação à alcoolemia, que você tocou nesse ponto, que eu acho que é importante a gente abordar, está tendo a mesma frequência de blitz de 2, 3 anos, quando aconteceu lá a lei seca, quando iniciou e quando a gente via realmente muitos casos? Eu queria que você fizesse para mim essa avaliação de se reduziu o número de casos nas abordagens e se as abordagens estão acontecendo com a mesma frequência. Nós aumentamos a quantidade de abordagens, inclusive temos percebido aí uma redução em números absolutos na quantidade de acidentes de trânsitos por alcoolemia, inclusive o número de notificações, principalmente naquelas cidades onde a gente realiza esse tipo de operação, a gente nota realmente que é um processo, que há um processo, né, e nós temos que comemorar que a partir com o advento
da lei seca, houve uma redução em números absolutos registrados não só aqui na Bahia, como no Brasil inteiro, dos acidentes por causa de embriaguez ao volante. Então, a gente tem que continuar com essa luta, porque a gente tem que buscar, não é? E alguns países, principalmente da Europa, conseguiram isso, reduzir de forma significativa o número de acidentes de trânsito. Não dá mais para a gente conviver com mais de 35 mil mortos por ano, mais de 500 mil sequelados, são números alarmantes que a gente não pode aceitar mais conviver com eles. E somente através de um esforço legal, cobrando efetivamente da população que cumpra as leis de trânsito, que essas leis sejam mais rigorosas para aqueles que são contumazes infratores ou porventura provocam algum dano irreparável para qualquer pessoa que utiliza a via pública, e aliar tudo isso aí com a questão da melhor formação dos condutores, a melhor conscientização de toda a sociedade, que a gente tem que ter respeito às leis do trânsito. A gente está iniciando agora o último trimestre do ano. E como é que vocês esperam fechar 2018 com os dados de acidentes de trânsito até agora em relação a 2017 e em relação a essa meta que os órgãos em geral e em conjunto precisam bater? Bom, nós registramos nesses últimos anos uma redução significativa. Né? Em Salvador, por exemplo, onde nós intensificamos as nossas ações, houve aí uma redução de mais de 50% do número de acidentes de trânsito. Então, a gente tem conseguido vitórias importantes nesse quesito de redução. Mas quando a gente perde uma única vida, nos é muito caro. Então, a gente tem que continuar com essa incessante batalha, que é reduzir a zero o número de acidentes de trânsito no nosso estado e no nosso país. Eu queria falar um pouco, a gente está nas perguntas, viu? Só que aí vão vir os assuntos e aí eu não consigo fugir deles. Eu queria falar sobre a sinalização, já que você está falando também de evitar acidentes. A sinalização também é importante nesse processo. Isso, o Detran, inclusive, já fez aí, ao longo desses últimos 3 anos, sinalizou aí mais de 40 cidades. A gente também tem feito um trabalho importante de descentralização dos nossos serviços, mais de 35 postos avançados foram inaugurados aí, que é para a gente melhorar o serviço para a população. E essa questão da redução dos acidentes, ela passa necessariamente por um triplé, que é a educação para o trânsito, a engenharia de trânsito, que a gente precisa definir melhor essa questão da mobilidade pública e principalmente fiscalização. Então, a gente precisa balizar nossas ações nesse tripé aí que faz toda a diferença no trânsito. Voltando para as perguntas dos nossos telespectadores, o Alan Batista, ele mora no Curuzu, aqui em Salvador. Pergunta, como funciona o sistema de notificação eletrônica? O sistema de notificação eletrônica, nós temos aí o MOP, que ele serve para fazer as notificações do Detran, dos autos de infrações do Detran, mas também foi lançado pelo Denatran essa ferramenta, o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, que permite com que a população tenha desconto ao ser autuado. Então, ele abre mão de recurso e pode pagar essas multas com 50% de desconto. Mas, para isso, ele tem que abrir mão do recurso, que eventualmente ele possa fazer, e fazer esse pagamento no prazo de vencimento daquela infração. Pronto, para não acumular também. Mas os pontos continuam na carteira. Os pontos mas continuam. Ele não acumula essa dívida. A dívida maior. Ele vai ter o desconto. Vai ter o desconto de 50% sobre o valor da multa. Mas ele precisa, volto a dizer, ele precisa abrir mão dos recursos e a pontuação vai ser lançada no prontuário daquele condutor. E já que a gente está falando de pagamento de multa, nesse caso também há pagamento facilitado, porque o Detran fez uma parceria com algumas instituições bancárias, né? Tem. O Detran, na verdade, foi o segundo estado a oferecer o pagamento através de cartão de crédito. Já há 2 anos e meio nós oferecemos isso através do Banco do Brasil, que oferece aos seus correntistas essa facilidade. E também houve uma regulamentação do CONTRAN com relação a isso, e o Detran também já credenciou uma empresa para poder oferecer à população. Então, nós já estamos oferecendo também um pagamento cartão de crédito aqui em Salvador e já estamos estendendo nesses próximos 15 dias aí
para algumas cidades do interior, como Camaçari, Itabuna, Ilhéus, Simões Filho, vai ter, e a gente quer chegar a todas as nossas unidades, ter um ponto de atendimento para o cidadão ter a possibilidade de fazer o pagamento também com cartão de crédito. Uhum. A Caroline Ribeiro, do 2 de julho, aqui em Salvador, ela toca num ponto que, para mim, também é uma novidade. Ela pergunta, é verdade que agora, para renovar a habilitação, é preciso refazer o exame prático? Não, não é verdade. Só se ela teve a carteira suspensa. Se ela teve a carteira suspensa, ela vai ter que passar por um curso de reciclagem e aí para ela poder voltar a dirigir. Ela acumulou o máximo de pontos, que são 20 pontos. 20 pontos no período de 12 meses. Se houve um processo, a abertura de um processo administrativo de suspensão de dirigir e depois de ser garantido ampla defesa do contraditório, ela vai ter que entregar a sua habilitação lá no Detran para cumprir a penalidade, aí vai variar de acordo com a infração que ela cometeu, de 1 mês pode até ser 24 anos ou a cassação do direito de dirigir, se for mais gravosa, e aí a partir daí, se for o caso, ela poderá ou não se habilitar novamente, mas aí vai ter que passar por um curso de reciclagem. E também fazer o teste novamente, o teste prático. Fazer todos os testes. Tá. A Juliana Fontes, do Horto Bela Vista, quer saber do que se trata o Provítima. Provítima é um programa pioneiro do Detran da Bahia que presta assistência jurídica, psicológica e social aos vitimados do trânsito. Então, nós tínhamos a sensação de que todas aquelas pessoas que tiveram esse triste dissabor de ser uma vítima de trânsito, muitas vezes eles não eram acolhidos. E aí o Detran fez esse programa, um programa exitoso, está sendo copiado por muitos Detrans, e aí nós estamos desenvolvendo aí, já fizemos aí ao longo desses últimos 2 anos mais de 5.000 atendimentos e a gente pretende aí no próximo ano ampliar esse importante e relevante projeto aí do Detran da Bahia. Mas é uma reabilitação ou é um atendimento psicológico? Nós prestamos assistência jurídica, eventualmente, se a pessoa foi atropelada. Se a pessoa for atropelada, ou então se ela tem alguma questão para receber o seguro DPVAT, se ela precisa de algum auxílio jurídico, nós prestamos essa assistência jurídica. Mesmo se ela foi uma colisão entre 2 veículos e se ele quer processar aquele outro motorista, ele tem esse auxílio? Inclusive, a gente tem uma parceria com a Defensoria Pública para a gente fazer essa conciliação. Então, nós agimos também nesse processo. Na questão social, a gente vai e entende, por exemplo, daquelas vitimadas, a gente vai buscar quais foram as causas. E outro dado importante aqui, muitos desses acidentados, principalmente de motos, eles são reincidentes. Não é? Então, a gente vai entender o que está acontecendo ali com aquele acidentado, que está fazendo com que ele seja um reincidente no trânsito. Então, a gente presta toda a assistência, não só ao vitimado, como à família dele, prestamos toda a assistência social ali e psicológica, se ele precisar também, a gente presta essa assistência. A gente tem um projeto aí para ser desenvolvido aí junto com a Secretaria de Saúde, tem algumas questões regulamentares aí que precisam ser revistas, mas a gente quer também implementar a questão da reabilitação. Em alguns casos que não demandem maior complexidade, a gente também oferecer uma fisioterapia, né, algumas questões de reabilitação que sejam simplórias e possam ser realizadas lá no nosso núcleo. Legal. Tem uma última pergunta aqui para a gente fechar o programa, que é do Rafael Capelo, do bairro da Vitória. Quais as mudanças esperadas para o próximo ano? Que aí eu queria que você falasse um pouco aí dessa expectativa, já que a gente já daqui a pouco acaba 2018. Não, a gente pretende realmente passar aí no Detran para algumas mudanças na sua parte de estrutura física, por exemplo. A gente tem um projeto ainda para 2018, que é a central de atendimento voltar para o shopping da Bahia. Então, nós vamos tirar a central de atendimento, que hoje fica na sede do Detran, e ele vai funcionar lá no shopping da Bahia. Vai ser maior comodidade para a população, uma melhor prestação de serviço, Você instalações deixa a novas, sede do Detran para questões mais administrativas. E toda aquela parte dos serviços que são feitas hoje aqui na sede na capital vão ser deslocadas lá para o shopping da Bahia. A gente tem feito isso em algumas unidades nossas no interior, tem dado super certo, inclusive trazendo alguma economia para a gente, porque a gente deixa de contratar
alguns prestadores de serviço, então traz economia. Então, a gente quer investir realmente na melhoria e na qualificação dos nossos serviços, aprimorar ainda mais a questão da tecnologia, tem alguns avanços aí, incrementar aí nosso portal de serviços, o nosso aplicativo para que ele efetivamente possa fazer todas as ações e os agendamentos necessários para você realmente não precisar ir mais no Detran, você poder fazer tudo na comodidade da sua casa, através do seu celular e ser bem atendido em um local com melhor conforto e melhores estruturas. Esses são os projetos que a gente tem para o próximo ano. Bacana, vou repetir o site, é o www.detran.ba.gov.br, lá tem várias informações, é um site que é bem completinho e você vai encontrar a informação que você deseja, que você precisa aí para algum serviço que você esteja precisando. Eu queria te agradecer, Lúcio, por vir aqui mais uma vez no nosso Assembleia Entrevista e prestar esses esclarecimentos para a população. Eu que agradeço, Luana, sempre bom estar aqui na TV Alba, fazendo parte desse programa de vocês aqui. Conte com a gente sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e entre em contato conosco pelo e-mail tvalba@fpjba.org.br. A sua participação é fundamental. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.